que ele diz que é para não se estar a... Alexandra, peço desculpa de interromper, mas estamos em direto. São as maravilhas dos diretos. Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma conversa em direto no Facebook da Event Point. Hoje temos 3 convidadas. A Alexandra Baltazar, do Turismo de Lisboa, a Alexandra Ramos, do Turismo do Algarve, e a Mariana Sousa, do Porto e Norte. Obrigado às 3, obrigado por terem aceitado o nosso convite. E o desafio que nos traz aqui hoje é pensarmos um pouco no papel dos Convention Bureau, e portanto eu devo fazer aqui um parênteses para dizer que Lisboa e Porto estão nessa condição. O Algarve não exatamente, mas pelo menos não do ponto de vista formal, correto, Alexandra? Correto. Mas a Alexandra Ramos trabalha da mesma maneira que a Alexandra Baltazar e a Mariana Sousa o segmento Meetings Industry, portanto o segmento MICE, dentro de cada um dentro do seu destino, evidentemente, e portanto é com elas que vamos conversar hoje. E eu gostava de, enfim, para mim é quase um início óbvio, porque de facto tivemos há relativamente pouco tempo, enfim, ainda no início desta crise de pandemia, os resultados do ranking da ICA, que os destinos do mundo inteiro aguardam sempre com alguma ansiedade, embora eles vão tendo a informação antecipadamente, mas a verdade é que este ano tivemos uma notícia muito interessante para Portugal e para Lisboa em concreto, porque a capital conquistou o 2º lugar no ranking mundial das cidades, com mais eventos de acordo com os critérios da ICA, e portanto isto parece-me a mim um bom mote, um bom tema para começarmos a nossa conversa, e eu pedi a Alexandra Baltazar que começasse justamente por comentar essa performance, esse resultado de Lisboa. Boa tarde a todos, às minhas colegas também. Espero que estejam todos bem neste recomeço pós-Covid. Desejo os maiores sucessos a todos e a todas as regiões de Portugal que fazem o melhor no desenvolvimento do seu trabalho e do nosso percurso turístico. Relativamente ao ranking da ICA e ao 2º lugar, é um grande orgulho para Lisboa, especialmente porque há décadas que desenvolvemos este trabalho e temos lutado todos muito para conseguirmos este lugar no pódio. Conseguimos a prata, para nós, sabe-nos, até me arrepio, sabe-nos a platina, de facto. É um grande orgulho, não só para nós, como para todas as empresas que trabalham e se esforçam todos os dias na captação e depois na concretização dos eventos, dado que este é um negócio também de passa-palavra, de solidez nas experiências, na organização, na concretização efetiva do trabalho que se desenvolve em prol dos organizadores que escolhem o destino. Portanto, o nosso obrigado também às empresas associadas do Turismo de Lisboa, aos PCLs, aos DMCs, aos equipamentos, aos venues, aos hotéis, às empresas de entretenimento, aos caterings e muito mais que estão envolvidos. Esperamos continuar esse bom trabalho e no futuro. Pronto, mas basicamente é um grande orgulho. E não podia ter sido um ano melhor, tão sui generis, tão ninguém esperava, não é? Portanto, estamos de facto muito contentes porque, de certa forma, ainda solidifica mais a marca Lisboa no que se refere ao segmento associativo, não é? Como sabem todos, e a Mariana e a Alexandra também, há um núcleo de cidades topo, e Lisboa tem tido a sorte também, e o trabalho, não é? Porque o sucesso não cai do céu, como toda a gente sabe, de estar num ranking nos últimos anos no top 10 da ICA
e concorremos com Viena, e Madrid, e Barcelona, e Paris, e Londres, e Estocolmo, e o facto de estarmos no segundo lugar traz-nos ainda mais responsabilidades e mais vontade de trabalhar melhor. Se tivesse que escolher um elemento justificativo desta performance, deste sucesso, o que é que destacaria, Alexandra? Este ano, 19, não é? Especificamente, nós obviamente enviamos, o envio é feito em janeiro de cada ano, portanto são validados todos os eventos associativos que nós temos na nossa base de dados e que trabalhamos de acordo com a captação até à concretização dos eventos, não é? Portanto, essa informação é acompanhada com os organizadores, porque há uma série de informação que é preciso validar. Em 2019, validaram os 190 eventos. É interessante perceber que há uma franja grande, cerca de 70 eventos que foram em universidades, depois em hotéis e depois em algumas instituições culturais e nos equipamentos de excelência, como, por exemplo, o Centro de Congressos de Lisboa. Portanto, há aqui uma diversidade enorme que Lisboa tem para receber eventos associativos. Portanto, não só ciências médicas, mas outra tipologia de eventos. Portanto, temos uma diversidade e é isso que também é muito interessante em Lisboa. Portanto, nós com as questões que temos com as infraestruturas, conseguimos, porque temos esse conhecimento, não é, da oferta e as relações que foram criadas também nos últimos anos com espaços diferenciados, como as universidades, com quem temos relações próximas, que foram de certa forma, ainda mais reforçadas, porque em 2017 Lisboa desenvolveu um programa de apoio, o Programa Lisboa, que permite que nós consigamos apoiar em fase de candidatura eventos com mais de 50 pessoas. Ora, a ICA contabiliza eventos a partir de 50 pessoas, portanto, a relação na captação com as universidades também melhorou ou reforçou-se, não é? E conseguimos, de uma forma bastante concreta e célere, compilar a informação toda necessária da ICA. Portanto, os requisitos, que são vários, não é? E sem eles não nos validam. Portanto, é muito competitiva até esta parte da validação dos eventos. Claro, depois também tem a ver com outras questões, não é? Como é que as outras cidades se comportam, há flutuações, é o normal. Certo. E, enfim, em termos nacionais, o Porto aparece em segundo lugar neste ranking da ICA, ocupando o lugar 39. É de facto é importante, sentem o impacto destes resultados no vosso trabalho, Mariana? Sim, antes de mais, Rui, muito obrigada pelo convite, em nome da Associação de Turismo do Porto, e é uma grande admiração estar aqui hoje junto destas minhas colegas, quem tenho tanta admiração. De facto, este ano tivemos descemos no ranking da ICA. Isto, obviamente, existem vários fatores que estão implícitos ao nosso posicionamento no ranking, nomeadamente a disponibilidade local, quer de espaços e mesmo de disponibilidade hoteleira, as conexões aéreas, obviamente, que são bastante importantes para o posicionamento e, como a Alexandra disse, o posicionamento das outras cidades. Mas temos sentido que a proximidade que temos tido e que todos os stakeholders na área do turismo mais direcionado para o turismo de negócios têm com estas comunidades científicas, que eles são, no fundo, quem nos representam lá fora. São estas comunidades científicas que têm voz e que são membros de boards de associativos europeus, que nos representam e que têm uma voz mais direta junto dos decision makers relativamente aos eventos associativos. Portanto, o que temos feito é um trabalho que tem sido desenvolvido pelo Porto Convention desde 1995, é a grande proximidade com as comunidades científicas locais e a nível nacional. E o que temos feito nos últimos anos e agora cada vez mais é uma grande proximidade com estas comunidades na passagem de informação, porque muitas destas comunidades, estou a falar desde universidades, centros de investigação, faculdades, massas associativas portuguesas,
que tem que ter a consciência que nós muitas vezes temos capacidade, não só de espaços, mas também de expertise na área de eventos, para acolher determinados eventos que nunca na vida pensariam que seria possível. Portanto, o nosso trabalho também é muito importante nesse sentido. Nós, no Porto Convention, mas também os próprios privados, em alertar estes porta-vozes que nós temos essa capacidade. E é esse trabalho que temos feito. E agora também, durante este período, temos desenvolvido ainda mais proximidade, mesmo que virtual, mas temos apostado também muito nesse sentido, em passar toda a informação atual para que eles nos possam também passar essa mensagem lá para fora, para tentarmos garantir que os eventos presenciais se concretizem, ou também de forma híbrida, mas que as medidas sanitárias estão a ser implementadas, estamos a atualizá-los relativamente às novas notícias de conexões aéreas, etc., para garantirmos a nossa performance também no futuro, no ranking da ICA. Existem aqui, estamos super, é um impacto que sento bastante, e também a nível das faculdades aqui no Porto e Norte, no Porto, no estado de Braga, do Minho, etc., e sente-se bastante, e cada vez mais professores e as camadas docentes sentem que é importante atrairmos este tipo de eventos para cá, não só para mostrar o nosso destino como excelência, mas depois também para toda a parte científica é muito importante que tenham depois um contacto mais direto com a massa associativa e académica cá em Portugal. Obviamente que poderemos sempre melhorar, e queremos melhorar, e temos pensado em várias estratégias como é que poderemos melhorar, e uma delas passa, obviamente, por toda a forma como nós comunicamos para o exterior, mas também cá dentro. E uma das medidas que eu gostaria que fossem implementadas de agora em diante, e tenho a certeza que irá haver uma grande adesão por parte das minhas colegas e dos nossos outros colegas cá em Portugal, nomeadamente Madeira, Açores, Cascais, e Centro, obviamente, é a parte do exchange business, que eu acho que é muito importante. Isto é uma prática já recorrente por parte da ICA, especialmente no capítulo ibérico. Existem atividades de passagem de congressos que já tenham sido realizados no destino, e passagem de contactos de congressos que já tenham sido realizados. Eu acho que é uma atividade muito importante que devemos desenvolver cada vez mais, até porque devemos cada vez mais promovermos como um todo. E na medida em que, e é analisado, sempre que analisamos um evento ICA, a probabilidade de ele voltar a Portugal a cada 5 ou 10 anos é muito grande. Portanto, sempre que realizarmos este tipo de atividades cá dentro, com os nossos parceiros CVBs, maior a possibilidade de nós conseguirmos captar estes eventos ICA de volta ao país. Portanto, acho que devia ser uma atividade que devia ser cada vez mais desenvolvida e de uma forma mais regular. Muito bem. Alexandra Ramos, o Algarve é o nosso destino turístico por excelência, muitas vezes conotado com o produto sol, mar, praia. Como é que é esta realidade da meetings industry vista a partir justamente do Algarve? Boa tarde, Rui. Boa tarde a todas. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Efetivamente, o desempenho do Algarve na indústria mais é completamente diferente dos outros destinos. Muito associado ao lazer, não conseguimos, até agora, espero num futuro que se ultrapasse, e estamos a trabalhar para isso, mas não temos grande desempenho nos eventos associativos. Um dos motivos é estarmos tão ligados, a nossa imagem estar tão conotada com o lazer. Eu acho que é uma falsa questão, porque eu posso ir a um congresso a Barcelona ou a Paris ou a qualquer outra cidade e também tenho imensas distrações turísticas. Barcelona tem praia, tem museus, tem muito que fazer de lazer. Neste momento, o nosso maior desempenho é noutro tipo de eventos, como incentivos, lançamentos de produtos, reuniões mais pequenas, reuniões corporativas. O segmento corporativo é muito mais forte no Algarve que o segmento associativo. Muito bem. Eu gostava de, enfim, passar aqui a um segundo ponto, olharmos para
para o contexto em que vivemos, um contexto em que há muito menos voos disponíveis, onde há restrições para as viagens internacionais, inclusivamente, onde há uma retoma muito tímida ainda dos eventos presenciais. E eu gostava de vos perguntar como é que é possível comunicar um destino nesta fase tão peculiar, tão estranha, naquilo que era o habitual para todos nós. Alexandra Baltazar. Julgo que estamos todos mais ou menos no mesmo barco no mundo inteiro, não é? Uns com mais questões, outros com menos. Portanto, nesta altura, a frequência dos voos é reduzida, mas nós temos esperança e fé que brevemente as coisas vão retomar alguma normalidade, e assim tem que ser. Portanto, esperamos que as rotas e as frequências sejam retomadas com a brevidade possível e com a segurança e solidez, não é, que se quer para este produto. E que tipo de argumentos é que é possível nesta altura, peço desculpa, julgo que nesta altura, como todos os destinos estão mais ou menos, eu só estou a falar do Mi, não estou a falar de lazer, não é? E, portanto, nós até estamos agora, em julho, a passar aquela frequência da época alta, não é? Dos congressos do Sul. Era maio, junho, tradicionalmente, e depois setembro e outubro. Pergunta-me, então, Alexandra, em setembro e outubro, há a retoma das rotas e da frequência? Nós esperamos que sim, mas, entretanto, já aconteceram outras coisas nos eventos, não é? Como sabe, os eventos estão a ser adiados e alguns foram cancelados. Portanto, essa é a nossa preocupação no momento, que começou no momento do confinamento efetivo, foi contactar com todos os organizadores de eventos que tinham eventos confirmados em Lisboa, perceber como é que eles estavam a gerir as expectativas de trazer os seus eventos para Lisboa em maio, em junho, em setembro, outubro, novembro, dezembro, etc. Não só pelos organizadores de eventos, mas para a nossa rede de fornecedores, não é? De associados, como é que isto pode funcionar. E, portanto, o que nós fizemos foi, no final de março, contactámos com os organizadores, não só do segmento associativo, mas também corporate, e informámos que estamos cá para ajudar com instrumentos concretos. Portanto, todos os que tinham o Fundo de Lisboa, por exemplo, reforçámos esse fundo no sentido de eles comunicarem à sua direção, não é? Que a adiarem, mantinham uma almofadinha, porque há custos que tiveram que ser feitos, há reembolsos que demoram. Portanto, o mais importante era assegurar que Lisboa continuava o destino selecionado para aquele evento, em 21. No final de 20, 21, alguns foram já adiados para 22, e depois temos as outras questões todas da capacidade da oferta, não é? Há oferta nos destinos para receber, os eventos estavam confirmados para 21 e esperemos que se mantenham, mais os de 20 que vão transitar para 21, não é? Portanto, aqui agora há o trabalho todo que tem que ser feito pelos hotéis, pelas agências, não é? Pelos DMCs, pelos PCOs, é uma loucura. A rede toda está a trabalhar, ou que já trabalhou, não é? Que já trabalhou no desenvolvimento mais positivo possível para conseguirmos manter os eventos no destino. Muito bem. Mariana, e na perspectiva do Porto? É muito semelhante, obviamente, a todo o país e também ao que a Alexandra acabou de dizer. Apesar de que, obviamente, não sabemos qual é que vai ser a realidade em termos de conexões aéreas durante os próximos meses, mas limitação de voos também nunca foi um impedimento aqui para o norte de Portugal para que possamos nos promover e comunicarmos e estarmos presentes e termos um contacto mais próximo com
com as comunidades estrangeiras. Portanto, comunicar é muito importante e todo o contacto que temos tido, tanto com os nossos parceiros regular, como com associações, o mundo corporate e internacionais, tem sido mesmo num papel de facilitador e de intermediário entre os espaços, hotéis e estes organizadores. Disponibilizamos todo o tipo de informação que nos pedem, nomeadamente planos de contingência, medidas sanitárias que estão a ser impostas, conexões aéreas previstas, etc. Portanto, tentamos passar sempre toda a informação disponível e à data, mais atualizada possível, para que os organizadores ponderem sempre o evento que seja feito de forma presencial ou híbrida. E também no campo dos eventos híbridos também temos feito aqui várias apostas em tentar disponibilizar o máximo de informação e de conteúdos digitais para que possam continuar a promover o nosso destino, mesmo que o evento seja feito de forma híbrida, ou alguns também, infelizmente, passaram a ser apenas virtuais durante estes últimos meses. Mas mesmo assim tentamos comunicar e promover o destino, mesmo quando não nos visitam, e sempre numa perspectiva que, apesar de ter sido feito de forma virtual agora, que Portugal e o Porto e Norte continuam no radar para possíveis candidaturas no futuro, logo que assim seja possível. Para além disso, também temos participado em alguns fóruns, obviamente tudo que foi feiras e fóruns têm sido cancelados, não é, até à data, e a previsão também dos cancelamentos mantém-se, mas temos estado presentes e temos estado sempre em busca de fóruns virtuais, de one-to-one, onde possamos ter um contacto direto com agentes do setor. Temos participado ativamente em vários eventos da ICA, onde também acabamos por ter muita informação privilegiada que depois possamos transmitir aos nossos parceiros e aos nossos associados. Também temos feito algumas ações de parceria junto das delegações do Turismo Portugal para fazermos um showcase do destino, mas isto não dedicado em mais, mesmo de mais alargado à promoção externa e da oferta turística do Porto e Norte de Portugal, e temos feito algumas atividades bastante criativas, tenho-vos a dizer. Ainda há pouco estava a contar que andámos num tuk-tuk a fazer a promoção do destino, e foi super interessante, e temos encontrado aqui, em colaboração com os nossos parceiros internacionais, formas e maneiras de continuarmos no radar de uma forma um pouco fora da caixa, que eu acho também é muito importante. Para além disso, também aproveitámos este tempo, o tal reinventar, às vezes já se torna uma palavra assim um bocadinho, não é? Enfim, mas de facto reinventar é muito importante, e este período de que tivemos uma pausa, não é? Em que tivemos muito focados nas necessidades dos nossos parceiros e como é que nós podíamos ajudar e facilitar esta fase, também foi importante para olharmos para dentro e ver coisas que podíamos melhorar dentro das nossas estruturas. E estamos nesta fase em melhoramento de apresentações, também dos nossos websites. Voltámos a criar uma newsletter para os nossos associados, porque a comunicação também para os nossos parceiros é muito importante, e também já voltámos a ter as novas newsletters, e também estamos em criação de conteúdos virtuais para a promoção do destino, também focado muito na área de MICE. Conteúdos virtuais depois podem ser utilizados de várias formas, agora durante os eventos que são virtuais, depois para os híbridos de quem nos assiste lá de fora e não tem a possibilidade de vir até cá para estar presente nos eventos, e também para os nossos parceiros depois poderem usar estes conteúdos para prospecção e para tentativa de captação de negócio. Assim, em linhas gerais, é mais ou menos o que temos feito. Certo. Alexandra Ramos, e na perspectiva do Algarve, este tempo tão desafiante, em termos de comunicação e de segurar as coisas, no fundo? Inicialmente foi muito semelhante ao que os colegas de Lisboa e do Porto têm apresentado. Acho que a pergunta inicial era como é que estavam os eventos, não é? Nós ainda temos muitos eventos confirmados e a acontecer. Temos o tipo de eventos que mais se realizam cá traz-nos uma vantagem neste momento, que é, por exemplo, as apresentações de produto, a relação do participante é maior com o produto e o networking não é tão importante. E então também operações back-to-back, em que usem voos privados. Se bem que a nossa dissipação de voos já não é assim tão má. Agora, julho e agosto, já temos mais de 90 rotas que ligam 56 cidades em 17 países, e estamos neste momento com 21 companhias aéreas a operar. Não sendo extraordinário,
como seria num ano sem este episódio, a coisa já começa a mexer e ainda temos muitos eventos confirmados para o segundo semestre. Em relação àquilo que temos feito, pois é muito semelhante, apostamos muito na formação, primeiro em perceber o que é que os nossos parceiros precisavam, depois aproveitar este tempo para criar conteúdos e disponibilizar formação, desde formação online, fan trips virtuais em que pudessem ir buscar conteúdos e apresentar o destino, comunicar muito o projeto, o seu Clean and Safe, que eu acho que é aqui um instrumento importante, transmitir confiança, conseguir explicar as regras todas que estão sempre a mudar, não é? Agora vivemos de 15 em 15 dias, perceber qual será o contexto e tentar prever, é difícil, mas tentar perceber como é que é a evolução. E aquilo que eu sinto é que há muito interesse em regressar por parte dos parceiros e mesmo por organizações que tiveram que adiar os eventos e ainda não têm datas confirmadas, há muito interesse a voltar. Estando reunidas as condições, penso que não será difícil recompor. É óbvio que não se pode perder o tempo perdido, nem os eventos que se perderam, porque quando pudermos voltar as salas não se vão multiplicar. Mas conto muito brevemente que o segmento começa a mexer mais. Aliás, como sabem, nós temos aqui perguntas que também podem ser colocadas por quem nos está a ver, e a Cláudia Sousa perguntava justamente isso. Qual é o feedback que têm recolhido dos clientes internacionais? Desejo de voltar ao destino e aos eventos presenciais? Como é que têm sentido essas vontades? Muito desejo de voltar ao destino. Eu acho que está tudo cansado de estar fechado em casa. Todos nós... não só, não é? A sobrevivência deste setor passa pelos eventos presenciais, portanto, a retoma o mais rápido possível é muito desejada pelos organizadores internacionais, sem dúvida. E, portanto, em cima... Sim, Alexandra Baltazar tem o mesmo feedback. Sim, há um grande desejo de todos para voltarmos à normalidade, mas há questões, não é? Voltar à normalidade com segurança. E, portanto, nós queremos arrancar com segurança e solidez, até, obviamente, também há aqui alguns eventos internacionais que se mantêm, alguns, por exemplo, no Centro de Congressos de Lisboa, foram adiados e nas universidades, porque são mais pequenos, portanto, eles têm mais possibilidade de se manterem, porque as coisas também vão evoluindo, não é? Mas ainda há aqui uma franja de negócio até dezembro. Os maiores têm interpretações diferentes dos organizadores. Há uns que definiram já que vão ser híbridos, outros que vão ser virtuais e outros, há um especificamente que diz que quer apenas presencial, o que para nós parece assim uma coisa um bocadinho estranha, não é? Agora já estamos em julho, o evento foi adiado para dezembro e não é um evento pequeno, era um evento que estimava cerca de 4.000 pessoas, é um congresso médico. Se sabe à partida que há aqui uma média de participação, não é? Que é bastante menor. Vamos, julgo eu, perder cerca de 2/3 das participações. Acho que é mais ou menos essa a média. Acho que as próprias associações, especialmente as de ciências médicas, com mais tradição ou mais histórico na organização, às vezes têm mais dificuldade em adaptar-se a esta nova linguagem, a estes novos eventos, não é? Ou híbrido ou virtual, etc. Portanto, vai haver alguma barreira. Eles vão tentar ter eventos presenciais, ter os speakers presenciais, etc. Os mais jovens, com uma capacidade de atração de novos delegados, novos públicos, já se reinventaram e já sabem que têm que procurar outros nichos, não é? De revenue, como é que se diz? Rentabilidade. De rentabilidade do próprio negócio, não é? Não tem, os FIIs são menores, há uma série também há despesas que estão a ser menores, não é?
Mas também há despesas maiores. Há outras, se bem que eu já entendi, de acordo com o feedback de alguns PCOs, nesta fase de transição, o custo da logística, da técnica, é comparável ao equipamento. Portanto, nesta primeira fase de arranque. Depois, com o tempo, penso que vão arranjar forma de rentabilizar não só as marcas, e o online vai ficar em coisas mais pequenas, e nas maiores penso que vai ser um 50-50, talvez em 21 e 22. Muito bem. Alexandra Ramos, gostava de perceber melhor essa questão de outros custos que podem ser maiores? Mas é um pouco o que a Alexandra estava a dizer em relação à parte digital. Nós, como cliente, temos pedido soluções para realizarmos, para mantermos o contacto nos diversos produtos. Temos pedido soluções e o custo dos serviços digitais são elevados. Quando se vulgarizar mais estas opções, é como a Alexandra Baltazar diz, creio que poderão baixar os custos. É? Exatamente. Depois, há outra tendência que nós sentimos, e creio que não só o Algarve, mas também Lisboa e o Porto podem oferecer boas soluções, mas nós certamente que conseguiremos, que são os eventos multi-hub, que é um evento maior ser dividido por vários vénios, para que os delegados não estejam tão concentrados. E aí, pois serão necessárias mais salas, é normal, é necessário ter uma equipa maior para conseguir fazer a gestão do evento nos diferentes polos. E isso tem os seus custos também, não é? Muito bem. E como é que antecipam esta retoma? Ou seja, para quando é que têm eventos marcados nos vossos destinos? Setembro. Desculpa. Setembro. Setembro, ok. No Algarve também? Também nós já estamos com alguns, não muitos, mas já estamos com alguns pequenos eventos e reuniões. Sim. Ou seja, corporativo nacional já se começa a sentir. Muitos eventos nacionais de grande escala não foram cancelados, temos alguns já agendados para outubro, novembro e dezembro, e bastantes académicos. Os internacionais, a tendência é cada vez mais o adiamento para 21, 22, 23, etc. Nós, curiosamente, temos muitos pedidos, sim, considerando as circunstâncias, para o primeiro trimestre de 21. Eu acho que está tudo na expectativa, com a fé que vai aparecer uma vacina brevemente. Claro, mas eu acho que vai ser importante até mesmo o kick-off ser feito através de eventos a nível nacional, até mesmo para as próprias empresas do setor poderem criar soluções até mais rentáveis, aquilo que estávamos a falar há pouco, para depois também concorrermos no estrangeiro e depois podemos potencializar todo um evento organizado da A a Z através de empresas portuguesas, porque o que eu tenho notado é que muitos eventos que querem organizar cá em Portugal, ou que adiaram para 2021, por exemplo, já estão a optar por algumas empresas que criam soluções na área digital estrangeiras pela questão do preço. E acho que o facto destes eventos nacionais se realizarem ainda este ano, as próprias empresas que criam estas soluções também se podem adaptar à realidade desta indústria, porque, ou seja, não é preciso 1000 avatares não é? Ou seja, só precisamos de muitas salas paralelas, de sessões de networking seja possível ter dentro de um ecrã, não é? De uma plataforma, e não é necessário também, não somos, o meeting industry não é um Super Bowl, não é? Portanto, acho que nesse aspecto podemos encontrar aqui soluções, e até é importante o kick-off ser feito até pelo mercado nacional, para que depois possamos promover lá fora e promover soluções lá fora, e que os parceiros também sintam mais segurança para também e fazer com que estes eventos se realizem cá. Eu acho que isso já está sólido, essa parte da oferta desses serviços. Nós já temos empresas que o fazem, o mais possível, acho que haja massa para promover. Aliás, o Altice fez
na semana passada um evento e a ideia era, no fundo, a espelhar isso, não é? Sem dúvida, sem dúvida. O evento Não, online. e estas soluções já estão aqui, já existem. O que temos notado, em determinados casos, é que a oferta internacional nesta área acaba por ser um pouco mais rentável comparativamente com algumas das ofertas que estão a serem postas em prática cá em Portugal. Não vou generalizar, obviamente, mas temos tido algum feedback neste sentido de alguns organizadores de eventos internacionais. Já afloraram há pouco esta questão, este tópico, mas eu gostava de o desenvolver um bocadinho mais, que é, no fundo, perceber como é que encaram este desafio de segurar eventos que foram adiados, por exemplo, e que se mantém a intenção de os realizar nos vossos destinos. Enfim, com a pressão adicional de depois acomodar todas as outras iniciativas que possam vir a ocorrer. É um desafio para o qual estejamos preparados, essa pressão sobre os vénios, sobre todos os outros fornecedores que estão envolvidos aqui na cadeia da organização de um evento. Isto é uma questão que vos preocupa e como é que é possível atuar sobre esta questão. Alexandra Baltazar. Assim, numa primeira fase, esse trabalho já está feito, não é? Porque no caso de Lisboa, mais se calhar dos eventos associativos, nós fizemos a parte que nos compete, não é? Mas depois, estando o destino selecionado, reforçando nós o apoio no sentido de ser mantido o destino. Havendo a decisão do organizador de manter, depois passa-se para a fase de saber da disponibilidade do equipamento ou do hotel, porque há muitos eventos associativos e que se realizam nos hotéis. Nós temos muitos hotéis com capacidade. Isto é uma grande fatia de negócio. Portanto, nós temos que saber potenciar aqui uma franja de negócio de pequenos eventos, médios eventos, grandes eventos. Tem que haver este equilíbrio. Não há ninguém que perceba melhor isto do que quem está no campo, não é? Quem os recebe, quem os organiza. Nós só ajudamos um bocadinho, mas depois quem está lá é que faz esse trabalho, é que negocia, é que dá o seu melhor, não é? Portanto, eu acho que nós temos pessoas com profissionais especializados, estão mais do que habilitados para fazer isso, já o fizeram e agora só queremos que as coisas se mantenham estáveis, que se arranque e que os eventos venham. Obviamente que os primeiros eventos a acontecer, por exemplo, vai haver um evento internacional esta semana, estão a haver eventos mais pequeninos, mas os maiores, eu não estou falando, é uma coisa de 400 pessoas, mas os maiores vão ser em setembro, tirando a Champions, que é em agosto, e é um grande teste. Para todos, é um teste nacional. Portanto, nós devemos olhar para tudo o que se diz e se faz com responsabilidade. Quando nós falamos desta indústria e do lazer, estamos a falar do que representa, não é? A capacidade para receber um evento em Portugal, que no caso eu falo de Lisboa e eu quero só dizer coisas boas de Lisboa, com responsabilidade, que as pessoas têm os olhos postos em nós, não é? Portanto, o nosso feedback tem que ser sempre responsável e positivo. O que se diz tem pernas, não é? Alexandra Ramos, esse desafio de reconstruir agendas, não é? E disponibilidades de espaço e de fornecedores. Nós temos tentado manter um contacto próximo com os organizadores que tiveram que cancelar e que pretendem adiar. Não são todos, porque alguns já tinham os eventos, já tinham os destinos confirmados para 21 e esses eventos só poderemos tentar captá-los talvez para 22 ou para 23, mas os outros tentamos manter um contacto próximo. A nossa comunicação vai muito no sentido de transmitir confiança, de explicar as regras que estão em vigor,
E também de tentar perceber com os nossos associados, com os vénios, com os fornecedores, a capacidade. Neste momento, eu acredito que vamos conseguir aguentar a maior parte deles, porque há aqui outra questão que se põe no Algarve, não sei nos outros destinos, que é a diminuição do desempenho do lazer, liberta-nos camas e espaços em épocas onde tradicionalmente não há tantos eventos de MICE. Eu sei de 2 eventos confirmados para agosto que duvido que cá estivessem num cenário de verão normal, sem Covid. Penso que, pelo menos no Algarve, a época de MICE, a época alta de MICE, irá ser estendida. Certo. Sim, a época de março agora é dezembro, é novembro, é novembro e all year long. Mariana, e no caso do Porto, esta recuperação de agendas? Tem sido uma ginástica, temos trabalhado em colaboração direta com os nossos parceiros e com os organizadores internacionais, igual com os meus colegas, e mostrar toda a disponibilidade possível. Nos primeiros tempos, obviamente, que não foi fácil até estabelecer algumas comunicações, porque foram momentos muito difíceis, ainda estão a ser, mas temos estado ativamente para tentar arranjar, em conjunto com os centros de congressos, com os hotéis e com os organizadores, medidas para tentarmos garantir que o evento seja feito de forma presencial. Nomeadamente, vou-vos dar um exemplo prático. Temos uma associação internacional, que o evento é 100% internacional e que nos pediram para fornecermos contactos e fazermos a ponte com comunidades científicas locais, de forma a garantir presença nacional nestes eventos, e desta forma já podem organizar o evento ainda este ano de forma híbrida. Não só fazemos a ponte e fizemos a ponte com as comunidades locais científicas, mas também ajudámos à parte de ligação com potenciais patrocinadores, etc., para incrementar a adesão e a participação a nível nacional. E acredito que isto seja uma prática que provavelmente se irá manter a 1 a 2 anos, até God knows when, não é? Provavelmente até haver um tratamento para este vírus, e é de facto a potencialização do mercado nacional e ibérico também, não é? Pelas nossas fronteiras terrestres, para aumentarmos e tentarmos garantir que estes eventos se mantenham de forma presencial. E obviamente, em termos de espaços, o Porto e Norte tem algumas vantagens também no que toca à parte de diversidade de recursos. A oferta turística também é bastante interessante para o mercado dos incentivos, que eu acho que poderá ter uma retoma já este ano. E em termos de espaços de realização de eventos, por exemplo, uma Alfândega do Porto ou um Europarque tem espaços também exteriores e espaços interiores também fantásticos, mas o exterior também é muito importante, o que poderá também facilitar aqui algumas dinâmicas para a concretização dos eventos presenciais. Entretanto, a Carmo Geraldes Barba pergunta se, em termos de medidas de segurança, quais as medidas que os clientes internacionais estão a pedir? Algumas medidas específicas que mencionam quando vos contactam? Pela parte do Algarve, não. Nós também fizemos a divulgação de um manual de boas práticas em que compilamos todas as regras e recomendações que estão em vigor para os diferentes prestadores de serviços turísticos, para facilitar, porque é tanta legislação avulsa, é difícil para nós, ainda para mais para quem vem de fora. Mas não nos fazem, pelo menos a nós destino, não nos fazem pedidos nem grandes questões. Eu tenho olá, Carmo. Olá, Carmo. Temos sentido aqui o seguinte, ou seja, apesar do que o selo Clean and Safe tenha havido num timing espetacular e foi promovido massivamente lá fora e foi bastante importante nós todos estarmos articulados e estarmos sobre a mesma umbrella no que toca às medidas a serem implementadas, mas o que os organizadores internacionais nos têm transmitido é que, à data de hoje, já seria fundamental haver um selo único a nível europeu. Ou seja, estamos a falar de eventos que têm uma adesão internacional massiva, são eventos multiculturais e multinacionalidades, portanto, é
obrigatório que haja um selo e medidas que sejam implementadas ao nível da União Europeia, para que todos os agentes do setor se possam guiar. Caso contrário, temos o Clean and Safe, temos a WTTC, Espanha também já tem o seu selo, Itália também, e aqui acaba por, depois os organizadores acabam por ter pouca confiança na tomada da decisão se faz um evento presencial ou não. Ontem estive presente no evento da ICA, o ICA Camp, e foi-nos transmitido que o capítulo do Benelux já está a preparar e a apresentar medidas junto da União Europeia que possam ser transversais para toda a Europa e depois, obviamente, alargadas ao resto do mundo. Mas foi o capítulo de Benelux que iniciou este trabalho, até porque, como todos sabemos, o Benelux acaba por ser ali um polo associativo muito grande e acabam por também conseguir fazer um lobby mais direto junto da União Europeia. E acreditamos e esperemos que este selo unitário venha o mais rápido possível, porque eu acho que isto também está hand in hand com a realização dos eventos presenciais e para que os organizadores tenham confiança. Exatamente. Enfim, a verdade é que o Turismo Portugal lançou o seu próprio selo, não é? E, portanto, apesar daquilo que a Mariana acabou de dizer, que a mim pessoalmente me parece fazer todo sentido, mas vêem alguma utilidade, alguma vantagem em o selo Clean and Safe do Turismo Portugal poder também cobrir aqui este setor dos eventos? Veriam vantagem nisso, que isso acontecesse? Claro que sim. Principalmente para os prestadores de serviços que não têm uma licença turística. Porque aqui na margem... Exatamente, tem que ser transversal a todos os prestadores de serviços envolvidos no evento, sejam audiovisuais, não apenas para os empreendimentos e para as agências e para as empresas de animação turística. É importante que todos os outros serviços, porque eu acho que isto é o produto turístico mais complexo, que envolve uma variedade maior de serviços. Tudo pode ser englobado num evento destes, e é muito importante que os outros prestadores que não têm licenciamento turístico também tenham acesso a esta certificação. Todos têm que ter estes equipamentos, não é? Os DMCs, toda a rede não está alargado aos corrijam-me se estou enganado, PCOs, vénios e centros de congresso. Ainda não, mas parece que é um projeto. Mas sim, mas já está ongoing e já estamos em colaboração todos com o Turismo Portugal e já identificámos este fenómeno, este lapso, e o Turismo Portugal já está a trabalhar nesse sentido, portanto acreditamos que mais cedo ou mais tarde o selo depois venha a ser transversal também para o setor do meeting industry. Depois com a uniformização das regras em termos de Europa, porque se uns precisam de 1,5 metro, depois outros precisam de 2. E penso que são esses desafios que quem recebe os eventos tem que ultrapassar, não é? Os hotéis e os equipamentos agora têm que responder. O que é que se aplica? É 1,5 metro, são 2 metros? É a lei local, não é? Ou é do país da organização, não é? Portanto, há uma série de questões nesse sentido que é preciso definir. Aplica-se a lei local como é a norma para o resto, não é? Ou há uma regra europeia, que deve ser assim, que traz muita confiança, que se cada um vai fazer o seu, não é? É um bocadinho complicado. Estamos a falar de nacionais. Agora estamos a gerir a Europa, mas depois vamos ter que gerir o norte da Europa. É um mega mercado com muitas questões, não é? Mas deixemos isso para outra altura. Muito bem. Para o outro, we must go on. Outra, não sei, para fazer assim. E em termos de apoios à captação de eventos para Portugal, parece-vos que esta é uma ocasião que justifica olhar para estes mecanismos e repensá-los de algum modo? Como é que eles poderiam ser melhorados e afinados para responder à
à realidade destes nossos tempos. Alexandra Baltazar, quer começar? Está a falar, a perguntar em termos nacionais, de apoio nacional, do Fundo Nacional. Apoios à captação. Podemos olhar. Como sabe, nós temos um programa de apoio, não é? Começou em 2017 e vai colmatar uma série de falhas. Portanto, existe um fundo nacional desde meados de 2010, que começou por ser um instrumento bastante positivo e que estava assente no número de participantes internacionais. Portanto, Lisboa sempre usou, porque o fundamental é fazê-lo numa fase de captação em que Lisboa está a concorrer, não é? São as cidades que concorrem, os destinos, cidades regionais, etc., que concorrem. Portanto, quando estão a concorrer, no caso, estamos a concorrer com as outras cidades europeias, que têm muitas vezes instrumentos financeiros muitíssimo fortes, e têm marcas muitíssimo fortes. Portanto, nós temos de estar a trabalhar, e nós trabalhamos, tentamos fazê-lo com competência, celeridade e eficiência. Portanto, nós não fazemos candidaturas por fazer, não é? Fazemos porque sabemos que temos oferta para tal, devemos receber o evento em Lisboa e, portanto, gerimos até essa parte toda da captação. Sabemos o que é que queremos captar para os vários tipos de oferta que existem na cidade. E, portanto, a dada altura, de facto, o que é que aconteceu? Foi mudado esse paradigma e passou a ser com base nas bad nights, que não funciona. Porquê? E já foi explicado várias vezes, que os organizadores de eventos, há vários anos até, há 5 anos ou mais, que têm um room block mínimo e que agora vai ser ainda menor, como se pode imaginar, não é? Portanto, ter um instrumento de apoio à captação que assenta em bad night, já por si está um bocadinho enviesado, não é? Portanto, nós, quando nos perguntaram o que é que acham, até acho que foi, perguntaram às ARPTs, até acho que foi o Porto que respondeu sobre essa questão, foi dito que não refletia a realidade do produto. Porquê? Porque os organizadores não fazem room block, não fazem room block, ou fazem mínimos, não podem provar, não é? Como é que se consegue provar? É o que nós temos feito sempre. É obrigatório, isso é o mínimo, e nós fazemos sempre, porque deve ser justificado, é obrigatório cada organizador fazer prova do número de participantes internacionais por país de origem. Portanto, vem essa lista toda por país de origem. Ora, se vêm 1.500 pessoas de não sei quantos países, vezes os dias do evento, dão um X de bad nights, não é? Portanto, agora há uma dificuldade imensa para se aceitar isso. Portanto, os organizadores de eventos não conseguem fazer prova porque os delegados tratam do seu próprio alojamento diretamente, portanto, não é possível fazer prova. E hoje em dia nós não conseguimos usar esse instrumento porque é altamente, os serviços que o promovem tornaram-no altamente burocrático, é pouco célere e, a meu ver, demonstra que há pouca sensibilidade relativamente a um segmento e a um produto tão importante para todos os destinos. Portanto, para ter alguma importância e ser relevante em fase de candidatura, também há que dar resposta em fase de candidatura. Nós não podemos esperar receber respostas a candidaturas 3 anos, 2 anos, 1 ano. Há exemplos concretos, eu termino com isto, de um congresso muito importante, está confirmado ainda para Lisboa, foi candidatado em maio de 2017, ao qual ainda não recebemos resposta. Agora, diga-me como é que se comunica esta ausência de resposta a um organizador internacional. Nós, para termos um instrumento, temos que ser eficientes, senão não vale a pena tê-lo. Não é? E temos que, depois, o evento é organizado, é enviado um relatório e depois há lugar a pagamento com a prova dos elementos. E depois há que pagar o apoio num tempo razoável. Também não se pode esperar depois 1 ano para se pagar um fundo, não é? Porque depois os organizadores reclamam. Depois temos outra questão, é a questão passa-palavra e as associações pertencem a federações.
E, portanto, tudo se sabe. Mas nós só podemos usar um instrumento que, à partida, seria benéfico à captação se ele for eficiente. Portanto, infelizmente, é o comentário que tenho a fazer que não é muito positivo. Certo. Mas o que é que poderia funcionar melhor, em termos, por exemplo, de critérios para avaliar e considerar o apoio a um evento que pudesse vir para Portugal? Foi o critério, a partir do momento em que um Convention Bureau candidata, porque também paga, não é? Nós, as regiões, quando candidatamos um evento ao fundo, assumimos os nossos 25%, não é? Portanto, quando nós enviamos uma candidatura, já estamos a dizer que a candidatura é válida, que aquele evento é importante para o destino e é importante para os fornecedores todos de serviços, para a cadeia toda. Nós já estamos a assumir um investimento nosso, não é? Portanto, quem tem depois a decisão final tem que ter um lapso de tempo razoável, por exemplo, o fundo, eu até sugiro um lapso de tempo razoável de resposta. O fundo, o regulamento novo, prevê 10 dias de resposta aos Convention Bureaus sobre as candidaturas, não é? No caso do organizador de eventos, apresentar a candidatura diretamente, nós temos 10 dias para nos pronunciarmos. Portanto, o que eu acho é que esses 10 dias também devem ser aplicados ao outro lado. Portanto, tem que haver aqui um lapso de tempo de 10 dias, ou um mês, ou 2 meses, o que seja razoável, porque a decisão tem que ser comunicada ao organizador em tempo útil, em fase de candidatura. Nós não temos interesse, como destino, em comunicar fundos a eventos que já aconteceram, como acontece N vezes, não é? Os eventos acontecem e passado agora também houve um exemplo desses, o evento tinha acontecido há 8 meses e a aprovação é há 10 dias. Então, Lisboa não teve logo e vamos ter que pagar, não faz sentido, não é? Nenhum. Portanto, temos que ter aqui uma linha de atuação e perceber, é importante trazer congressos associativos e eventos corporate para os destinos. Então, vamos otimizar o processo, vamos saber como é que isto funciona. Vamos perguntar se for o caso. Tem que se otimizar o processo todo. Caso contrário, nós não conseguimos concorrer em igualdade a usá-lo com os outros destinos europeus, por exemplo, não é? Sim, porque não somos os únicos, não é? Sim. Alexandra Ramos, como é olhar para esta questão dos apoios à captação? A questão da rapidez na resposta e no pagamento é muito importante, porque para se fazer efetivamente a captação, ou apoiar efetivamente a captação, é importante que os promotores, os organizadores, que é o termo usado no regulamento, tenham conhecimento da decisão antes da data de liberação. E também dos pagamentos, porque o investimento já foi feito e muitas vezes o mesmo PCO ou a mesma organização que está ali envolvida e que divulga a informação trabalha com várias associações e com várias empresas e é importante que o processo se desenrole de uma forma mais rápida. Creio que teríamos todos muito melhor desempenho se conseguisse concretizar. Mariana, como é que é olhar para esta questão também? Particularmente o fundo ou geral na captação do apoio? Enfim, dos apoios que existem para captar eventos para Portugal, sim. Obviamente que concordo com os meus colegas, não é a primeira vez que temos esta conversa. O mais urgente, eu acredito que seja a alteração do modelo para a candidatura estar com base nas bad nights. Cada vez mais os participantes, não vou repetir, mas fazem os seus bloqueios, escolhem onde é que querem ficar. Portanto, não faz sentido isto, a base ser as bad nights, deveria ser o número de participação por nacionalidade e já está. E é como a Alexandra diz, no momento em que os conventions enviam uma candidatura, obviamente já sabem perfeitamente o impacto e que irá trazer para o destino a todos os níveis. Obviamente, para além do fundo de captação, nós não temos nenhum programa de apoio para além do fundo de captação através do Turismo Portugal, mas também temos os planos de comercialização e venda,
que as outras RPTs também dispõem, que são planos basicamente de incentivo à promoção a nível internacional, onde apoiamos em 30% com todas as ações de promoção e de prospecção que os nossos parceiros possam fazer no estrangeiro. Haviam regras um pouco muito definidas sobre aquilo que era possível ou não apoiar, mas neste momento decidimos que vamos ser mais flexíveis, uma vez que este ano, não havendo feiras, nem fóruns e porta a portas, etc., mas que vamos ser mais flexíveis até em parceiros que decidam explorar mais a área digital e a promoção online, etc., que possam também entrar dentro do plano de comercialização e vendas. Outro tema que acho que também é importante é a questão do IVA, que é muito falado. Saíram notícias recentemente sobre a isenção parcial do IVA para o meeting industry, mas continua a ser parcial e continua a ser burocrática, e estamos a concorrer com destinos que fazem diariamente isenção total do IVA. Portanto, eu acho que também para o arranque, e seria um mecanismo de apoio excepcional que o nosso país deveria aderir, seria a isenção total do IVA para este setor. Obviamente também, como falámos há pouco, temos as nossas restrições orçamentais, concorremos diariamente com destinos que têm no mínimo 5 vezes mais orçamentos disponíveis para a promoção e para a captação de negócio, e obviamente que isso acaba por sentir, e as marcas acabam sempre por estar muito mais fortes no estrangeiro. Mas obviamente que com coesão de norte a sul, mostrando que somos um país de excelência e que temos soluções e que temos espaços para a realização dos eventos, é algo que também conseguimos colmatar e evidenciarmos como um todo, que eu acho que é muito importante. Outra medida que eu acho que também devia estar no radar de alguns municípios seria também apoios através dos municípios para determinados eventos de média a grande escala. Temos destinos que, por exemplo, oferecem os passos de transporte, que cedem espaços distintos da cidade para a realização de determinados eventos ou de welcomings, etc. E eu acho que devia ser algo que os municípios também deveriam olhar com mais atenção para este tipo de produto muito específico, porque lá está, a rentabilidade é muito grande, como disse a Alexandra Ramos, é altamente alargada, envolve desde restauração, hotelaria, animação turística, transportes, etc. Portanto, e durante o ano inteiro, em períodos de média e baixa, está-me a faltar a palavra? De período. Exatamente. Portanto, eu acho que os municípios também deviam ter uma maior atenção e pensar também em algumas medidas que podem ser tomadas para a captação e realização destes eventos. Eu não sei se alguma das Alexandras gostava de comentar estas outras questões, nomeadamente o IVA. E temos, eu creio que Champions. É uma luta de há muitos anos, não é? E agora seria o timing oportuno para aumentar a competitividade dos nossos organizadores, das nossas agências, dos nossos parceiros, dos fornecedores em geral. Tudo que coloca o destino nas mesmas condições ou em melhores, preferencialmente, os concorrentes, depois será uma vantagem. Okay, muito bem. Sim, a Alexandra sabe que ela pertence também ao capítulo ibérico, não é? A Alexandra tem uma posição super importante no capítulo ibérico. Se bem que eu agora acho que estamos em vantagem em relação aos nossos aos colegas de Espanha. Os nossos hermanos. Sim, porque nós aqui temos um governo e eles têm regras muito diferentes entre regiões, há cidades em fases muito diferentes e também o embate lá foi muito maior que cá. E vão ter maior... Desculpa. Não, estava a acabar. Acho que nós estamos em vantagem neste momento. Muito bem. Já chegamos ao fim do nosso tempo. Eu há aqui, apesar de tudo, um comentário, uma pergunta.
mais um comentário da Filipa Nunes, que diz que representa um grupo hoteleiro, S Hotels, e na fase do desconfinamento sentimos que o mercado começou a reagir com alguns pedidos, tanto para o Porto como para Troia. No entanto, com o aumento de casos, já cancelaram. A minha pergunta é, como é que têm acompanhado esta evolução? Sentem que, de algum modo, estamos a perder alguma vantagem que conquistamos na gestão inicial desta crise, que, enfim, mesmo lá fora foi reconhecida? Sentem que agora estamos aqui a perder alguma dessa vantagem? Sentem alguma preocupação de quem está fora, olhando agora para a situação da pandemia em Portugal? Pela nossa... Ou Ramos, como quiser. Eu ia dizer, pela nossa parte, isto é quase gestão ao dia, não é? Ou é quase, não, é gestão ao dia. E no Algarve, na parte do mais, não sentimos grande alteração com os últimos dados. Alexandra Baltazar. Sim, relativamente aos eventos associativos, não, mas grupos mais pequenos e lazer, apesar de eu não estar muito a par, porque não contacto tanto especialmente com os hotéis, aos colegas dos individuais, eu penso que houve um retrocesso, portanto, tudo passou pelas palavras que foram ditas. Penso que tem que haver uma grande responsabilidade em tudo o que se diz, porque há muitos destinos que têm os olhos em nós e concorrem connosco. Portanto, nós temos que ter essa responsabilidade de saber gerir aqui também esse espírito nacional, não é? Porque dizer qualquer coisa sobre Lisboa vai ter um impacto nacional. É preciso estarmos unidos e sabermos gerir a informação o melhor possível e trabalharmos em conjunto. Não se deve dividir para reinar. Claro. Devemos estar unidos como nação, acho que é o mais importante. E depois estas coisas são, hoje é aqui, mas amanhã é ali, porque todas as questões que foram levantadas sobre o assunto, o que faz aumentar os casos, são transversais a todas as regiões, não é? Portanto, todas as regiões têm questões de precariedade de trabalho ou dos jovens. Portanto, isto pode acontecer em qualquer cidade, em qualquer região. Portanto, temos que estar alinhados, ser responsáveis e tentar fazer o nosso melhor, porque agora é uma altura muito importante. Se não tratarmos destas questões com responsabilidade, os próximos meses vão ser um grande retrocesso, não é? Portanto, nós queremos que todo o trabalho que foi feito para conseguir ter alguns eventos no final do ano e em 21 se mantenham, não é? Para os nossos associados, os nossos fornecedores poderem voltar ao trabalho em agosto e terem algum retorno, e em setembro, e em outubro, e novembro, e dezembro, mesmo que seja pouco e seja sólido. E depois essa imagem e essa confiança passa, porque as pessoas são capazes, passa para os organizadores de eventos e toda a gente que nos visita. Mariana, mesmo para terminar, algum comentário? Sim, Filipa, olá. Temos sentido aqui também no Porto e Norte muitos cancelamentos last minute, mas também novos pedidos muito last minute. É isso que temos sentido junto dos nossos parceiros, e acho que provavelmente será uma prática que será manter até esta situação estar mais estabilizada. Muito rapidamente, a semana passada a Event Point publicou aquele movimento do We Are Alive, que é nada mais nada menos que uma parceria, uma rede de convention bureaus nacionais e associações do Norte da Europa. E quando falávamos há pouco do Norte da Europa, Alexandra, temos que olhar para estes modelos de coesão para não só como uma pequena ameaça no arranque inicial, mas também algo para que nos possamos identificar e replicar. A coesão, de facto, é muito importante nesta fase. A comunicação é
é importantíssima e tem que ser feita de forma unificada e consistente, onde possamos transmitir, possamos pôr todas as informações, desde conexões aéreas, as medidas sanitárias que estão a ser aplicadas, as barreiras fronteiriças, etc. Isto tem que ser feito como um todo. Apesar de não termos sido muito atingidos pela pandemia, as últimas notícias, infelizmente, têm saído de Portugal, não têm sido as mais brilhantes, o que eu tenho algum receio que depois nos coloquem no mesmo pacote dos PIGs novamente, não é? Assim dizendo. Mas os próprios, estes países do sul da Europa, onde também a rotatividade dos eventos acaba por ser muitas vezes feita por Norte da Europa, Europa Central e Europa do Sul, também nos devemos também aproximar destes países e pensar em soluções e também depois comunicá-las com os agentes do setor e com organizadores internacionais, para ganhar confiança. Muito obrigado. Obrigado às três. Muito obrigado Obrigada. mais uma vez por terem aceitado Obrigada, o convite. Rui. Prazer. Obrigado à Serviço Obrigada. também, que nos deu o apoio técnico Até breve. nesta conversa. E nós voltamos na próxima terça, às 4 da tarde, como sempre, aqui no Facebook da Event Point. Muito obrigado. Obrigada. Adeus. Adeus. Beijinhos.